Centros vitais e células. São os centros vitais, fulcros energéticos, que sob a direção automática da alma, imprimem às células especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Então aqui, pelos centros vitais, fulcros energéticos que sob a direção automática da alma imprimem às células a especialização. A especialização é as funções, né, que cada célula vai estar exercendo, né, em todo o conjunto. Então, as células que compõem a construção, a formação, né, do órgão cardíaco. As células que compõem a formação do cérebro. Então, quando ele está colocando essa organização aqui, essa especialização extrema, é exatamente isso. E vem ainda todas aquelas outras auxiliares, né, de as glândulas, né, de produzir as secreções necessárias e adequadas, né, dentro do próprio, né, corrente sanguínea, a criação, inclusive, né, dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né, para ter o quê? O equilíbrio, né, da criação o quê? Dos anticorpos, o equilíbrio da saúde, né, de todo o equilíbrio, né, de funcionamento, né, de todo o corpo interligado aos seus centros de força. Então, esses centros vitais e a célula que ele está falando aqui. As células, cada qual agora com funções bem definidas e claras. As células aqui produzem, por exemplo, fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos. As que se distendem para a recobertura do intestino. As que desempenham complexas funções químicas no fígado. E as que transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins. Tudo interligado aos centros vitais. Então, é assim que funciona a vida, né, no corpo humano. É assim que, por exemplo, numa lesão no fígado, ele vai, né, tentar se corrigir, ele vai, né, trabalhar em função de quê? Os centros vitais. Os centros de energia espiritual, né, que fará com que haja essas correções da célula. As células trabalham em função de quê, então? Das energias espirituais, que está onde? O que não morre em nós é o espírito. Porque o nosso perispírito, ele vai se alterando, ele vai evoluindo. Não que ele morra, mas ele se altera, ele se modifica. É uma morfologia. Então ele vai criando formas à medida que evoluímos. Por isso que a questão quando o espírito evoluído, né, quanto mais evoluído ele mais se apresenta, né, ele externa que um corpo fluídico, o relato que nós temos, né, dos benfeitores espirituais, né, de uma beleza, né, de uma luz, né, que transcende praticamente tudo, né, o que a gente nem imagina, e de uma beleza, né, e muitas vezes irreconhecível por nós. Então ele vai imprimindo, né, nessa forma, no perispírito dele, em função da sua própria conduta, essa beleza da formação. Da mesma forma, né, quando ele é um espírito que o campo moral dele, né, está praticamente completamente desarticulado, né, ligado às questões principalmente do mal, do ódio, da revolta, do sentimento de vingança, ele imprime alterações, né, no corpo dele, no corpo psicossomático, que vai correspondendo o quê? Ao campo mental dele. Tudo aquilo que ele vibra no campo mental, as células do corpo dele, tanto do corpo perispiritual, que é o corpo psicossomático, o corpo físico, vão obedecendo aquilo. E é onde ele vai tomando o quê? A forma, muitas vezes monstruosa, ou, né, se a revolta é com ele próprio, ou o sentimento com ele próprio, né, aí é onde vai criando o quê? A ovoidização. Que nós já vimos, a ovoidização não quer dizer que ele toma uma forma de ovo, pode ser essa forma
como pode ser também, né, a forma, muitas vezes, de uma massa gelatinosa. Então, ele fica completamente disforme, né, com relação, né, à forma, né, perispiritual, igual no corpo humano que se apresenta. Ele vai imprimindo, então, no corpo dele, né, essa forma. Né, há até um exemplo, né, por exemplo, ontem lendo no Livro dos Espíritos, né, um exemplo, por exemplo, uma pessoa talvez de feições físicas, a pessoa, né, tem, né, as feições físicas delas, né, são muitas vezes horríveis. Ela não há nenhuma beleza. Mas se é um espírito, né, de luz que está ali, né, ele se torna muitas vezes, né, tão agradável, você percebe beleza nele, onde muitas vezes ele não externa nenhuma beleza. Mas a energia que ele transcende é tão bela, né, e ele transcende tudo aquilo. E às vezes pessoas, né, que né, têm uma beleza física, né, mas o espírito que está ali, ele não tem essa beleza. Então são aquelas pessoas que muitas vezes se aproxima, né, não tem nenhuma correlação, porque o que ela externa de energia é uma energia deletéria, então cria uma repulsão. Né, você não consegue muitas vezes nem dialogar. Então é o que ela, né, molda no corpo dela. Olha lá. E outras tantas também, né, no caso aqui, né, estamos falando então como vai trabalhando, né, cada qual na sua especialização. Olha lá, e outras tantas que se ocupam do fábrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida, tá? Nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que constituem o cosmo vivo de manifestação. Então, é um trabalho, né, imenso, né, que o nosso campo mental, sem que nós tomemos, às vezes, até próprio conhecimento, ele está induzindo, né, a toda a construção do nosso corpo. E somente os benfeitores, muitas vezes, para vir realmente nos ajudar, porque muitas vezes o nosso campo mental está tão em desordem e nós estamos recebendo, às vezes, atendimento como que diário, né, para ajustar aquilo que nós estamos atrapalhando o tempo todo. Essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo comum, de que todos provimos em laboriosa marcha do recurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quanto às formações protoplásmicas, né, nos lastrearem as manifestações primeiras. É o quê? É o fluido cósmico. Então ele traz aqui a questão do fluido cósmico. Né? Essas células obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando às condições por ele criadas. Procedem do elemento primitivo. O elemento primitivo é o fluido cósmico universal. Então agora, mas já está num processo, né, de evolução das próprias células, então elas vão obedecendo ao nosso comando, né, mental, aos nossos pensamentos. Então nós podemos gerar saúde para nosso corpo, né, nosso corpo físico, nosso corpo, né, espiritual, bem como, né, doenças. A pessoa... Oi? Entra o reiki. O reiki o quê? É um recurso concedido, né, que a espiritualidade, né, praticamente, né, nos concedeu, nos ensinou uma forma, né, de cada qual de nós amparar, ajudar o irmão ali necessitado. Então, aquele que está aplicando, ele está doando, está ajudando a corrigir, vamos falar assim, as desarticulações, provocadas por nós mesmos nos nossos centros de força. Então, o reiki vem o que? Ele vem, né, suprir, talvez, a demanda de energia que necessita aquele órgão. Ajustar aquele campo de absorção de energia. O passe também. O passe, né, ele é uma doação, né, direta. Né, o passe, inclusive, né, ele ocorre como? Né?
converte dois tipos de energia, né? A energia espiritual, tá? Depende da necessidade, né, daquele que está recebendo o passe, tá? Então, vamos falar assim, quando há o medianeiro, então o espírito vem junto com o medianeiro, e aí há duas doações ali, né? As energias espirituais provindas do espírito benfeitor e a energia animal, né, do encarnado. Aquela energia animal, ela vai muitas vezes agir aonde? Em cima do fluido vital. Tá? O fluido vital que dá a vida ao corpo físico. Tá? Então, ajuda a corrigir. Aí, algumas vezes, né, aí só o espírito vem e aplica o passe. E aí ele está o quê? Ajudando, né, aos centros de força, né, a se corrigir. Ele não está doando fluido vital, porque o fluido vital ele está no encarnado. Mas, né, assim funciona o passe. Tá? E tem a questão também que você pode, né, o autopasse. Né? Você pode dar o autopasse, aí como mentalização. E essa mentalização você pode, por exemplo, ir trabalhando, né, em cada órgão do seu corpo. Por exemplo, se você sente que seu aparelho digestivo não está bem, você pode aplicar um autopasse para ajudar a corrigir o quê? O seu centro de força gástrico. E aí, como é que você faz esse autopasse? Você vai, né, se coloque, né, num local adequado, né, onde você vai ter privacidade, onde você vai poder se concentrar, e aí você começa a fazer a mentalização, né, você vai respirando, e aí você vai mentalizando, né, agradecendo, né, que aquele oxigênio ele está circulando agora, levando, né, através da sua respiração, levando as energias retificadoras, retirando as toxinas ali do seu aparelho digestivo, e aí você expira, né, agradecendo, né, você vai mentalizando, né, está sendo removidas as toxinas que me provocam mal-estar digestivo. Aí você respira de novo, né? Então você vai criar essa mentalização de cura. E aí nessa mentalização de cura, o que ocorre? As células, né, vão seguindo a ordem, né, que você como mente e espírito está mandando para elas. Então é um exercício que você vai fazendo, né? Não pode demorar esse processo? Pode, mas é o primeiro impulso. Então é uma correção, talvez você vai sentir o efeito de melhora só no dia seguinte. Porque já criou um distúrbio tão grande, né? Não é ali com 5, 10 minutos que vai conseguir corrigir tudo aquilo. Então, mas você já deu a ordem. Você deu a ordem para as células e elas começam a trabalhar. Então, o seu campo mental, ele criou o quê? Deu um comando. E juntamente com o fluido universal, o fluido espiritual, né, se ajunta e vai trabalhar naquele centro de força. Então assim funciona, né? Você pode fazer funcionar o autopasse. Né? O autopasse nada mais é com a mentalização, né, que você pode estar fazendo. Eu posso fazer isso para uma outra pessoa? Aí eu não estou dando um autopasse, né? Então eu vou estar dando um passe à distância. Numa pessoa que, por exemplo, esteja enfermiça, uma pessoa, né, que esteja com ansiedade, né, incontrolável, né, você pode fazer toda essa mentalização também, né, com aquela pessoa. Então você vai mentalizando ela se tornando calma, né, você vai mentalizando energias, luzes, né, a envolvendo, deixando ela mais, né, com a mente em equilíbrio. Então, passe a distância que você pode, né, estar fazendo. Que nada mais é o que? Ele está ajudando, né, a corrigir essas células, então você está, de uma determinada forma, trabalhando em todos os centros vitais, né, de absorção. Ajudando, então. Você está doando energias, né, que vai trabalhar diretamente nesse centro de força. Então, tanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se,
garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira. Os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticadas na sua quase totalidade em funções exclusivas. Então é a evolução, né? Ele está trazendo a evolução do próprio corpo humano. Todas essas células, né, que ele fala nos princípios, né, lá da ameba, agora, né, as células são mais inteligentes, ela tem, né, inclusive um período de vida, mas logo já sendo produzida outra, a substituindo, né, para que se continue ali, né, tudo em equilíbrio. A nossa pele, né, a nossa própria pele. Né, as células, né, estão ali, né, na nossa epiderme, protegendo-nos, né, das radiações. Ao mesmo tempo, elas sofrem, né, com essas radiações, e aí elas morrem, mas imediatamente outras, né, estão sendo ali produzidas, né, para substituir. Então é um trabalho, né, contínuo. O Divaldo comenta, né, sobre uma mensagem, né, um diálogo, na realidade, que teve entre o Emmanuel e o Chico Xavier, ele falando, você, né, possui todo um reino de súditos, né, a seu trabalho. Então, e quem é esse rei? É sua mente, é o seu espírito é a mente. E esses súditos, eles podem estar, né, alguns recebendo mais que outros. E cabe a você, né, como rei, como a sua mente em espírito, né, organizar esse seu reino, para que todos tenham os suprimentos, né, em igualitário, para que tudo, né, o seu reino funcione em harmonia. Ele dá o exemplo, né, da questão do reino, né, porque muitas vezes ficam lá aqueles, né, do reino, por exemplo, feudal, ficam lá, né, despróvitos de alimento, né, de atendimento, e aí eles vão se revoltar. E a revolta pode eclodir, né, numa guerra, né, numa revolução. Quando né, Emmanuel passa essa mensagem para ele, porque o que muito perturbava ele era as questões, né, do libido. Né? Então parecia sempre aquele desejo, né, de ter as relações sexuais. E aí o Emmanuel, né, dialoga com ele, que ele falou, você, né, é um rei, você tem vários súditos, então você tem que atender, né, aquela parte do seu reino que está necessitado daquilo. Mas aí ele fala, mas eu não posso, né, minha missão, eu não posso ter relações, nem namorar, nem esposar, porque isso vai atrapalhar a minha missão. A minha missão não está ligada a isso. Aí fala, não, mas não é com essas palavras, mas basicamente isso. Você controle, né, porque o centro genésico ele não está ligado somente às questões dos prazeres, né, os prazeres da sensualidade. Então, aí é onde então, ele começa a converter toda aquela energia sexual dele, né, para os trabalhos mais intensos, né, da mediunidade. E converte o quê? Ele praticamente precisava, né, de pouco tempo para dormir, porque as energias dele no centro genésico supria toda, né, distribuía para todos os demais órgãos. Então ele não sentia necessidade de dormir tanto. Então ele ficava, né, às vezes, alta madrugada, atendendo na casa espírita, porque ele tinha o trabalho que era o sustento das necessidades, né, financeiras, né, e materiais que ele exercia na Fazenda Modelo. E aí, quando ele sai da Fazenda Modelo, passava em casa e depois já ia fazer os atendimentos. E como eram muitas pessoas, né, em busca daquele atendimento, às vezes adentrava a madrugada. E aí o que supria as energias dele foi exatamente essa organização do campo mental que ele, né, impõe, né, a todo o organismo do corpo dele. É onde ele conduz, inclusive, vocês podem observar que esses, né, grandes espiritualistas, né, eu estou falando espiritualista porque independente da doutrina espírita, como por exemplo
os hindus, como até na própria China, aqueles sacerdotes, esses grandes espiritualistas, eles têm um controle muito grande, inclusive até na própria alimentação. Eles não alimentam além daquilo que é necessário. Então, olha para vocês verem, a conduta mental deles está relacionada também à questão até do alimento. Porque ele sabe que, por exemplo, um excesso daquilo que nós não necessitamos de alimento, eu vou criar distúrbios aqui em todo trabalho, onde o meu centro de força gástrico, ele vai ter que trabalhar muito mais intensamente. Então nós fechamos essa parte aqui, olha, que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática, a expressar-se nos líquidos extracelulares formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Então, são há várias especializações que as células tomam, e tudo em um trabalho em conjunto. Quando nós recebemos uma lesão, por exemplo, na epiderme, imediatamente os nossos centros de força agem como reação, que pode vir uma reação instintiva, na picada, por exemplo, de um animal, de um inseto, nós temos um instinto logo de ir ali, muitas vezes, passar a mão, como um instinto de proteção. E comandado tudo por quê? Pelos os nossos centros vitais. E com esse próprio sentimento, com aquela intrusão, por exemplo, daquele líquido, que pode ser maléfico para o corpo, ele já reage através desses centros de força na produção de células ou de enzimas para combater. E é onde aquela região, então, ela vai criar o quê? Vai criar meios de proteger, de se regenerar. E assim ocorre, vai se dar até o próprio processo de cicatrização, de reconstituição das próprias células. Exteriorização dos centros vitais. Observando o corpo espiritual, ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontre no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar. Então, a exteriorização. Os nossos campos, eles estão abertos para a exteriorização. Quando ele fala a questão aqui dos magnetizadores, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar. Reconhecemos facilmente como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores. Os magnetizadores, como o próprio João falou ali, pode ser um trabalho ali no reiki. Quem está exercendo o trabalho ali na aplicação do reiki, está exercendo um trabalho como magnetizador. Ele está o quê? Doando energia, magnetismo, para ajudar o quê? Na organização dos órgãos. E aí que o André Luiz ainda nos traz aqui questão dos médicos espirituais. Eles vêm e vão trabalhar aqui. Porque ele vai trabalhar, por exemplo, já no efeito? Sim, muitas vezes ele trabalha no efeito. O que eu estou explicando essa questão? Causa e efeito. Às vezes a causa está aqui, ó. A causa está num dos centros de força. Eu estou com o meu campo mental em desordem, então eu estou provocando um distúrbio no meu centro de força. E aí, como eu estou provocando esse distúrbio no meu centro de força,
tá me afetando um determinado órgão. Vamos supor aqui, ó, tá? No cardíaco, tá? Eu estou aqui, ó, com meus sentimentos, né? Por exemplo, o meu sentimento de bondade, eu estou me fechando. Ah, não, eu fui ali fazer uma doação e eu fui assaltado. Aí eu saí de lá revoltado, né? Fui fazer um bem e fui assaltado. Aí eu estou deixando aquilo ficar ali impresso no meu campo mental. Aí eu ajudei o colega no trabalho. Aí quando não, eu percebo esse colega do trabalho, né, o qual eu ajudei muitas vezes, chamei ele lá, indiquei ele para entrevista de trabalho, dei toda a força para ele. Aí eu percebo nele depois, ele falando mal de mim no trabalho com o chefe. Traição. Aí eu estou guardando aquele sentimento ali de ódio, né, de raiva. Mas eu ajudei o cara. Então meu sentimento, eu estou afetando, que começa a afetar o quê? Tá? Meu centro cardíaco, né? Tá ligado, né? Os sentimentos, ele tem uma correlação aqui com o cardíaco. Aí, como eu vou imprimindo isso, eu vou deixando que isso domine, eu vou começar, né? Eu estou criando causas aqui. Essas causas, ela vai criar efeito, né? Então, todo efeito origina de uma causa. E aí eu posso começar a criar, por exemplo, uma angina. Eu estou com a dor intensa no coração. Aquela dor insuportável. E aí o que foi provocada por quê? Pelo meu campo mental, que eu deixei que os meus sentimentos começassem a se cristalizar. E os meus sentimentos cristalizados estão me provocando o quê? A dor intensa aqui, ó, no coração. Vamos lembrar um exemplo, né, do que ocorreu, que a gente acha que isso só acontece com nós, né? Vamos falar os espíritos comuns aqui, né? Muitas vezes os benfeitores espirituais, né, espíritos de uma ordem mais elevada, passam por isso também. É porque ele não está em plenitude ainda. O Chico Xavier, no momento em que o cão dele, né, foi assassinado, ele guardou um sentimento ali no coração, de muita tristeza, de mágoa. E aquele sentimento de mágoa começou a afetar o cardíaco dele. E aí o Emmanuel explica para ele, olha, você precisa perdoar e acabar com esse sentimento. E aí, qual o conselho que ele recebe? Vai lá, aquela pessoa que lhe criou essa ferida, vai lá, faça a coisa que ela mais deseja, faça com que ela se torne muito feliz. Olha para você ver, é difícil, né? Uma pessoa que, né, João, o exemplo aqui que foi dado, vai lá, ainda fala mal de você com o chefe, você fez tudo para ela entrar, ainda você depois fazer de tudo para ela se tornar a pessoa mais feliz. E aí é o que ele faz, o Chico vai, ele compra aquela máquina, né, uma máquina de costura, que na época era muito cara, uma das melhores máquinas, grande parte dessas máquinas de costura naquela época eram importadas, e presenteia, né, a irmã dele com aquela máquina. Mas a felicidade que ela externou, a gratidão, né, tão grande, o amor, né, de estar recebendo aquele presente, né, fez com que as energias do campo mental dela, né, de tanta gratidão, vá de encontro a ele, né, e ajuda o quê? Nas chagas, não só a mente onde estava, né, o efeito, mas também na causa. Então, o fazer o bem, né, prova que nós vamos estar ajudando o quê? A todo o equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo, né, psicossomático, que é o nosso perispírito. Então, só dando alguns exemplos para vocês verem como ocorre. Então, a questão, muitas vezes, do sentimento, se nós não policiarmos nisso, né, vai trazer outros efeitos. A causa, nós já sabemos. A causa é o sentimento, que está sendo mal conduzido, mal dirigido. O efeito, né, pode ser uma doença cardíaca. Pode ser um aumento da pressão cardíaca, uma pressão cardíaca muito baixa. Então, começou a perceber os sintomas,
né? Observe que o nosso corpo ele nos avisa o tempo todo que algo não, né, não está indo bem. Então é momento de atenção. Então nós conhecermos a nós mesmos, conhecermos um pouco sobre o que a doutrina espírita então explica que as relações do nosso corpo físico com o nosso espírito vai nos dar o quê? Uma condição de vida física e vida espiritual em equilíbrio. É igual aquele termo, né, do latim, né? Anima sã in corpo sano. Então, o corpo vai estar sadio se o espírito estiver sadio. Mas eu conheço pessoas que levam a vida, uma conduta de vida aí, ó, toda desdeixada. Cara, nem gripa, nem adoece. Bebe, enche a cara, faz farra, vai lá pro campo, xinga, fala palavrão. Maltrata a esposa, xinga o chefe, nem gripar gripa. Porque nós estamos olhando somente ainda os efeitos, né, materiais, mas existe uma situação muito mais grave, onde parte da humanidade está doente. Está aqui, ó. Ele vai afetar o quê? O frontal. E onde ele afeta o frontal? É onde nós vamos ver, por exemplo, esse indivíduo que age assim, se o relacionamento amoroso dele se romper, ele é incapaz de ter um equilíbrio e aceitação. E aí há a destruição completa. Muitas vezes ele vai partir para onde? Ele vai partir para um revide. Vai falar, se ela não pode ficar comigo, não fica com mais ninguém. A mente está plenamente doente. E aí ele vai e comete o crime, porque agora ele virou o quê? Uma casa ampla, já estava, né? Mais ampla e aberta agora para o espírito obsessor. E aí o que quer levar ele para onde? Para o cárcere, que ele vai cometer crime. Então, o físico dele pode estar em plenitude, mas o mental não. E aí vai agravar, ele vai estar criando o quê? Máculas no seu corpo psicossomático, que é o perispírito, no qual ele vai criar lesões no seu campo do cérebro frontal. E que pode advir até mesmo nessa encarnação como doenças mentais. Pode advir ali, por exemplo, uma esquizofrenia, quer dizer, já na idade madura. No momento em que os prazeres da carne para ele vão perdendo sentidos, porque a velhice nos chama isso, o corpo ele vai ficando debilitado, então vai ficando muito sem sentido alguns dos prazeres quando é jovem, os prazeres de ordem sexual, os prazeres da bebida, quando aquilo perdeu sentido para ele, porque muitas vezes ele pode até insistir na bebida, mas vai fazer tanto mal para ele que aí ele vai parar. O corpo reclamando que já não suporta mais. Aí ele vai ter um tempo para pensar. E no que ele pensar, na hora que ele refletir nos maus que ele provocou, no tudo que ele ocasionou, aí vai eclodir. Aí vai vir a cobrança dele para com ele mesmo. E aí, se ele não tiver uma disciplina, não tiver um amparo, não digo nem amparo espiritual, não, porque o amparo espiritual está todo o tempo procurando-nos. Nós é que somos indisciplinados. E ele, dentro dessa indisciplina, ele vai provocar, então, o quê? A doença do campo mental. Então, por isso que aí a gente vê, a pessoa ficou velha, tá insuportável conviver com ela. Xinga todo mundo, tá brigando com todo mundo e fica falando que está sendo perseguido. E aí começa a se julgar que está todo mundo querendo roubar a fortuna dela, está todo mundo interessado. Está começando o que é? A se destacar o que é a esquizofrenia. Então não vamos achar que essa pessoa que age dessa forma, não conta nem gripa, né, João? A pessoa nem gripa. Mas pode saber aqui que o campo mental aqui está em completo desatino. É muito mais grave. Melhor. Então aqui nós fechamos aqui, habitualmente, lá os médicos e enfermeiros desencarnados durante o nosso sono, Então ele vem,
os médicos espirituais vêm e nos amparam, né? Nos conduz o nosso, né, através do desdobramento. Tem gente aí que tem muita experiência em desdobramento, né, dona Olga? Vem e conduz, né, o espírito, né, para, às vezes, passar por atendimento, por cirurgia, ou bem quando muitas vezes eles vêm em equipe e às vezes atendem até no local, né, como aqui na própria casa, né, que nós sabemos disso. Então, fazendo o quê? Auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações do comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Então, isso foi no final da década de 50. Então, hoje a gente começa aos poucos ver esses indícios, né, da medicina, né, começar a trabalhar também com as questões, né, espirituais. Muito pouco ainda, mas isso vai se popularizar. Olha aqui, ó, um chamamento interessante que coloca aqui, ó. Eles atendem a todos, lá, mas segundo a lei do merecimento. Recursos esses, né, que vão ser popularizados. O que é essa lei do merecimento? Nós estamos, né, por exemplo, nós controlando o nosso campo mental, nós estamos tentando retificar o nosso comportamento, né, a renovação, né, no âmbito espiritual. Então nós passamos a, né, ser merecedores. Não que eles não atendam os outros, atende, mas o efeito que ocorre naquele espírito indisciplinado, porque a espiritualidade faz as doações a todos. Aqueles que, né, que continuam ali ou revoltados com a doença, com a indisciplina, né, a cura é momentânea. Então, passa porque ele continua aqui dentro do seu centro coronário, alimentando ainda com as energias deletérias do seu próprio pensamentos. Então, né, ele recebe, por exemplo, uma cura aqui no cardíaco, mas 2 semanas depois ele continua carregando de toxinas, vai voltar tudo. E volta aonde? Aquele, né, vamos falar, o órgão que já estava lesionado. Então, acaba sendo atacado. E de acordo com você? Vamos supor que você tem, né, já que a gente está falando do cardíaco, vamos supor que tem até aquele exemplo no livro, né, lá, Missionários da Luz, a questão da cardiopatia. Tá? Mas vamos supor que aí você, né, está com intenção de se retificar mesmo, trabalhando na seara do amor, né, da fraternidade, né, do perdão, indistintamente. Aí aquela, né, cardiopatia ela pode ir minimizando e se tornar simplesmente ser controlada, às vezes, de um medicamento de controle de pressão. Né? Você continua com ali o problema, mas ele não aflora. Em função do quê? Da sua disciplina, né, da sua proposta, né, de melhoria, de ajuda principalmente, né, aos próximos, né, que estão junto a ti. A nossa principal missão, nós vamos nos ficar bem quando nós ajudarmos aqueles que estão próximos a nós. Eu falo próximo porque aquele que está próximo é o nosso compromisso imediato. Nós temos que, vamos falar assim, nos unir, né, nos confraternizar em amor e paz, principalmente com quem está no nosso lar e com quem está à nossa volta no nosso meio social. Corpo espiritual depois da morte. Então, em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte, né, carnal. Principalmente, né, no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há a sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Então, nós vamos imprimir nosso corpo, né, físico, ele vai deixar marcas no nosso perispírito, na verdade, tudo pela nossa conduta mental, e que vai levar isso, né, depois no desencarne.
Então, o perispírito, ele vai levar isso, e onde as transformações mais notáveis que ele fala é onde? No centro gástrico, que vai mudar o tipo de alimentação, e também no centro genésico. Porém, isso depende de quê? Da nossa elevação moral. Se nós estivermos ainda muito vinculados aos prazeres, né, principalmente aqui do alimento excessivo, né, tudo em excesso, né, como excesso também com relação às questões, né, ser um sexólatra, né, ou um inveterado em alimento, então nós vamos nos sentir ainda aprisionado aqui ainda, né, por própria energia magnética, né, a crosta terrena. Daí a dificuldade que muitos espíritos têm em deixar a Terra e ir para a colônia espiritual. Porque ele quer continuar vivenciando ainda, e aí o que ele faz? Se ele era, né, um completamente descontrolado nas questões, né, alimentares, ele vai se aprisionar uma pessoa e induzi-la a comer em excesso, para que ele possa o quê? Fluir, né, aquelas energias, os fluidos do alimento. Né, começar ainda com aquelas sensações ainda. Da mesma forma a questão do sexo. Agora, se é um espírito que está em sublimação, né, moral, ele vai se desvencilhar rapidamente, né, ser conduzido muitas vezes, né, no próprio desligamento, né, do cordão de prata, ele passa, já vai direto, né, para as colônias espiritual. Esse corpo lá que envolve e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre, e nas regiões espirituais que lhes são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas com alicerces na adinamia, né, proveniente da nossa queda mental no remorso. A dinamia, ela está ligada, por exemplo, né, à falta de força moral. Né? Tem um sentido também, né, falta de força física, mas está mais ligada à falta de força moral. É aquela pessoa que está assim, desanimada de tudo. Deixa isso para lá, eu não vou fazer isso não. Eu preciso fazer o evangelho no lar. Não, mas me dá um sono quando eu vou fazer o evangelho no lar. Não, deixa para lá. Depois alguém ora para mim. Ô Aninha, você vai para o centro, né? Coloca meu nome lá no caderno. Eu não estou conseguindo fazer o evangelho no lar. Então é isso que é a dinamia, né? A dinamia, né? A alicerce na dinamia proveniente da nossa queda mental no remorso. Então é uma pessoa completamente, né, desvitalizada moralmente. Ou também ela na hiperdernia, imposta pelos delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascida no estado, né, de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantêm o organismo sutil, e podem também desgastar-se na esfera imediata, as esferas físicas por ela, né, se refazer, para nela se refazer. Então, um exemplo rápido aqui. Quando fala aqui, ó, as questões das forças que se imprimem lá no corpo sutil e podem também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer. Aí volta para se refazer na esfera física. Vai com esse campo mental, muitas vezes, imprimindo determinadas formas no nosso corpo psicossomático, né, que não vai ser, né, a cobrança é tanta do espírito para com ele mesmo, e ele cria determinadas mutilações que depois ela vai conseguir se refazer somente numa próxima encarnação. Então é aquele exemplo, por exemplo, que a Estevana até comentou lá do livro, né, Memórias de um Suicídio, Mário Sobral, que as mãos dele, né, ficaram sendo mutiladas. No próprio mundo espiritual, ele começa a não ver mais as mãos dele. Né? A impressão que ele vai criando, né, no campo mental dele é condenatório, então ele vai imprimindo nas células do corpo psicossomático o quê? Né? A morte daquelas células. Então, a morte daquelas células, né, então vai se ausentar. Então ele vai, né, reencarnar sem as mãos. Ele está criando, né, pelo próprio campo mental dele, ele imprime essa condição, então aquelas células falecem. E aí elas vão se refazer aonde? Na reencarnação. Porque aí, com a mudança do campo mental dele, ele vai sentir, né, tanta falta daquelas mãos, né, e aí se ele aprender a ter uma disciplina, ele vai agradecer a Deus, né, para as outras partes do corpo que ainda funcionam.
Mas eu ainda tenho os braços. Não tenho as mãos, mas tenho os braços. Aonde a espiritualidade vai concedendo, então, o quê? A inteligência científica ao homem para criar, artefatos, para melhorar essa condição, daquele espírito. Então, vai tendo as condições de criar uma mão mecânica ou instrumentos para ele ter uma vida mais próxima da vida normal. Então, através do renascimento, segundo, o molde mental pré-existente ou ainda restringir-se a fim de reconstruir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Então, confirmando o que falamos agora há pouco. Outros aspectos do psicossoma examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins, em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam. Por isso que cada colônia ela vai se unindo espíritos dentro do mesmo campo vibracional. Obviamente que os líderes ali já estão num estágio mais elevado, mas dentro do mesmo nível vibracional de ordem de criação. Alguns vão se atraindo pelas as simpatias entre si, aquilo que gostam de trabalhar. Por exemplo, muitos que estão ligados dentro da área do campo científico ou dentro das áreas do estudo, por exemplo, da literatura, das línguas. Nós vimos lá naquela colônia Maria de Nazaré, tem lá a universidade, que se estuda, se aprofunda nas línguas. Então, os espíritos afins vão ali se unindo. É isso que ele está trazendo aqui, nas regiões espirituais vizinhas da Terra. Ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando-nos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Também o contrário, eles vão se aglutinando, como mostra também lá a questão, por exemplo, do Vale dos Suicidas, que nada mais é a aglutinação de espíritos com aquele mesmo campo vibracional, aquelas mesmas ordens de sentimento. Então vão se aglutinando tudo no mesmo lugar, mas sempre tudo sob o comando e a ordem, vamos falar, a organização da espiritualidade maior. Nada mais é que eles tenham que o despertamento para que eles possam serem acolhidos, serem resgatados. Alguma pergunta?